Show de bola! Vamos então, parte final aí da nossa aula. Amigos, Lei Orgânica de São Gonçalo e História de São Gonçalo. Bom, são conteúdos que sempre caíram em prova, né? Eu trabalho especificamente com concurso para São Gonçalo desde o concurso de 2009, quando eu dava aula num curso, né, chamado Degrau Cultural, que era uma rede de cursos que tinha aberto aí, e obviamente eu dava aula dessas matérias. Quando começou a cair história do município, meio que tipo assim, para eliminar candidatos que são de fora, né? Então o cara que não, né, mora em outro município, não sabe qual é a cor da bandeira, não sabe quantos distritos tem na prefeitura, no município, não sabe quais são os municípios que fazem limite. Claro que hoje um pouco mudou a conjuntura disso. Por quê? Porque hoje, com o advento aí da internet, né, as pessoas têm um acesso, tem os portais da prefeitura, então existe um conteúdo lá, que é esse conteúdo que tem que ser respeitado, que é o que nós vamos falar. Anderson, quantas questões caem de História e Geografia de São Gonçalo? 5. Dessas 5, pelo menos 3 são muito fáceis. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, você vai ter 2 ali que estão ali, pode ser de repente uma marota, mas 3 são muito fáceis. Legal? O que seriam muito fáceis? Brasão, né? Cor da bandeira, distritos, legal? Isso aí, que a gente vai falar também e vamos focar nisso, beleza? Características gerais do município, né? Tribo indígena, índios tamoios, não é? Quer dizer, aquela coisa toda lá em relação à história de São Gonçalo, né? Manchester Fluminense, né? Coisas que ficam assim bem generalizada sobre a história. E quanto à questão da lei orgânica? Lei orgânica, né, que ficou aí da última aula aí, penado, né, e tem aí o exercício também de lei orgânica para a galera. O que acontece ali com lei orgânica? Gente, olha só, vamos lá. Lei orgânica nada mais é do que a Constituição do município. E o que vem a ser Constituição? Constituição é a norma fundamental e suprema. No caso, a Constituição Federal, que é a Constituição de 88, significa dizer norma fundamental e suprema. Nada está abaixo nem acima da Constituição. Outra coisa, também tem que falar de leis educacionais. É impreterível não acabar a aula de hoje sem falar pelo menos de um pouco de LDB e, claro, Base Nacional Comum Curricular, né? Então ainda tem essa parte que vamos falar aí hoje. Vamos utilizar o tempo para conseguir compactar tudo da melhor forma, tá? Bom, enfim, tentando respeitar também o máximo do horário da galera, que já vi que a galera tem compromisso 18 horas e tal. Enfim, também não vou ficar dando aula para a parede, né? Mas tá tranquilo, vamos seguir aí o fluxo, tá? Vamos seguir o fluxo, show, tá? Também vai ser gravado, o pessoal vai ter acesso, parará, tá? Bom, mas vamos lá. Enfim, então, a Constituição do município. Como assim Constituição do município? Assim como a Constituição Federal, ela é a norma fundamental e suprema do país. O que significa isso? Ela serve como base para todas as leis, beleza? Por isso que ela é fundamental, legal? E suprema, por que suprema? Porque nada pode estar acima da Constituição no Brasil. A lei orgânica é a mesma coisa para o município. Por ela se tratar da norma fundamental e suprema municipal, significa dizer que, né, ela dá a base para qualquer lei que seja criada no município, ok? E, obviamente, nada pode estar acima dela, beleza? Então, só para a gente contextualizar uma coisa e entender, né? Poxa, se o Brasil fosse um país, vamos dizer assim, sem uma viagem muito longa, né? Mas fosse um país assim, mais certo, né? Quer dizer, o mínimo
para o cara ser vereador, ter um cargo público na área política, seria conhecer, obviamente, a lei orgânica, já que sem ela não vai ser possível o cara fazer nada, porque ela dá a base e nada está acima, beleza? Então já é uma situação que serve bem para a gente ilustrar o que é a lei orgânica municipal, ok? Legal? E obviamente, o município de São Gonçalo, tá? Ele corresponde ao quê? Ele corresponde a uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, pessoa jurídica porque não é pessoa física, não é uma pessoa propriamente dita, né? E público por quê? Porque corresponde exatamente ao município, né? Que é uma parte da federação que é o Brasil, tá? O Brasil é uma república federativa, ok? E obviamente, o que acontece? Nós temos os chamados poderes municipais. Atenção para os poderes municipais. Sempre cai normalmente uma questão disso. Poder executivo e poder legislativo. O poder executivo, meus amigos, é formado pelo prefeito e vice-prefeito. Atenção! Poder executivo não é formado apenas pelo prefeito. O vice também importa, meus amigos. Tá? Eu sei que o brasileiro tem um forte preconceito com o vice, né? Muito, até em relação à questão de futebol, muito, até mesmo em relação à questão esportiva, de uma forma geral. No entanto, o vice é importante. Não precisa puxar a memória que você vai ver que o governo do estado do Rio de Janeiro, poxa, os últimos mandatos foram cumpridos mais da metade por vice. Inclusive até no governo federal, não é? Nós tivemos aí o Temer, que era vice, né? Estadual, né? Enfim, o Pezão, que era vice do Cabral, depois o atual aí, que é o, né? Que é vice do Wilson, né? Exatamente característica que você tem. Beleza? Pessoal aí sacaneando aí meu time, normal, né? Eu sabia que o pessoal ia fazer essa colocação aí do vice. Mas também serve para ilustrar. Mas não sei se vocês sabem, o time que tem mais vice no Brasil é o Flamengo, né? Então, e o segundo é o Vasco. Até aí o Vasco, no caso, seria vice, mas é só uma colocação, uma proposição para a gente poder entender um pouco disso. Legal? Maneiro? Pois bem, meus amigos, então, são características que nós observamos, tá? E o poder legislativo? Poder legislativo formado pelos vereadores, tá? Pela Câmara Municipal, ok? Legal? Segundo a Lei Orgânica de São Gonçalo é um município compreendido entre 1 milhão e 1.200.000 habitantes. Isso faz com que São Gonçalo tenha atualmente, claro, segundo a lei orgânica, tá? Se é assim de fato, eu não sei, tá? Nem quero saber porque não cai em prova, vai cair o que está na lei orgânica, correto? Enfim, são 33 vereadores. Lembre da idade de Cristo. Lembre-se da idade de Cristo. 33, ok? Beleza? Tranquilo? Por quê? Segundo a lei orgânica, municípios que estão compreendidos entre 1 milhão e 1.200.000 habitantes, que é o caso de São Gonçalo, tá? Ele terá eleito, né, 33 vereadores. Ok, legal, show de bola. E o prefeito? Quais são as atribuições do Poder Executivo? Quais são as atribuições do prefeito? O prefeito, meus amigos, ele corresponde exatamente a quem? Ao gestor do município. Então, ao invés de você fazer que nem eu fiz, que nem um maluco, pegar a lei orgânica, imprimir, olha o volume que dá, tá? Lei Orgânica Municipal. Porque eu sou meio maluco mesmo. Leio o troço todo, beleza? E, para ter uma ideia, para grampear teve que fazer 3 grampos, ó. 1, 2, 3, porque um só não pegou, tá? E ler a atribuição passo a passo do prefeito,
que o prefeito faz ou não faz, quais são as atribuições, meus amigos, é só tu se ligar que as atribuições do prefeito, que é o poder executivo, corresponde ao quê? Corresponde exatamente a tudo que for ligado à área de gestão, que é a área de administração. Ponto. Beleza? Então o prefeito, ele é o famoso diretor da empresa. Vamos pensar assim. Legal? Presidente da empresa. Esse é o prefeito. Tá? Bom, então tudo que for ligado à gestão, prefeito. Quem vai nomear? Prefeito. Quem vai demitir? Prefeito. Quem vai contratar uma empresa? Prefeito. Por meio de licitação. Mas sim, prefeito. Legal? Tranquilo? Que é o grande gestor. É isso que significa, tá? Então são sinônimos de gestão. Ó, vamos lá. Tá? E os vereadores. Meus amigos, a Câmara dos Vereadores, tá? No caso, né, a Câmara Municipal, né? Os vereadores correspondem ao quê? Qual é o papel dos vereadores? Legislar, são dois, basicamente. Principalmente dois, tá? Daquela penca que está na lei orgânica, se resume basicamente dois. O resto é basicamente redundante em cima disso que eu vou te falar, ok? E quais são os dois? Primeiro, legislar. Tá? Legislar, o próprio nome já diz, leis. Criar leis, tá? Em relação ao município. Ah, mano, como é que são essas leis? Leis que tomam como base o quê? A lei orgânica municipal. Entendeu? Por isso que ela é fundamental e suprema. Tá? Bom, e consequentemente, essas leis, né? Consequentemente, né? Você tem o quê? Você tem, dentro dessas leis, além da questão da legislação, o papel do vereador é fiscalizar as contas da prefeitura, ok? Então, principalmente do poder executivo. O papel do poder legislativo é legislar e de fiscalizador. Então, meus amigos, tudo que você for ver a sua prova de múltipla escolha, que tiver a ideia de fiscalização, cobrança, fiscalização, corresponde à atribuição, tá, dos vereadores, ou seja, do poder legislativo. Bacana? Tá? Ficou claro, né? Bem legal. Bom, lei orgânica municipal, meus amigos, com algumas exceções, pouquíssimas exceções, tá? É recorte e colhe uma da outra. Tá? Por que eu digo isso? Porra, também pudera, né, cara? Com os vereadores que a gente elege, né? Fulano do boteco, ciclano do berimbau, beltrano do, sei lá, do agogô. É meio complicado aí criar alguma coisa que seja algo renovador, né? Em termos municipais. Então, de uma forma geral, e é assim em São Gonçalo, os símbolos municipais correspondem a quais? Bandeira, hino e brasão. São os símbolos municipais. Diferente, por exemplo, de Niterói, que além desses três, tem lá o desenho do Oscar Niemeyer, né, que é a representação gráfica lá do Museu de Arte Contemporânea. Né? Mas, excetuando, então, bandeira, hino e brasão são os símbolos municipais. Tá? E por falar nisso, já vamos introduzir um pouco de história aí dentro disso, depois a gente volta para a lei orgânica, né? Mas vamos já introduzir história para dentro disso, o que acontece em relação à Prefeitura de São Gonçalo e a sua história. Primeiro, as cores da bandeira de São Gonçalo, todos nós sabemos que é azul e branco. Sabemos, mas temos que falar, ok? Segundo, o brasão, né? Que é muito importante para cair em sua prova, ok? Legal? Temos que entender o seguinte, primeiro, as duas datas do brasão, 1646,
1890. 1646 é quando São Gonçalo é elevada à categoria de paróquia, freguesia. O que é isso? Gente, 1646, século 17, o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então, havia adjetivos, né? Características, critérios diferentes para adensamentos populacionais. Hoje, por exemplo, quem estabelece critério é o IBGE. Então, é vila, cidade, enfim, megacidade, cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Então, são critérios diferentes que você tem hoje. Na época, existia esse critério de paróquia, de freguesia, e a história de São Gonçalo diz que em 1646, São Gonçalo chega a um montante de 6 mil habitantes. Ok? Legal? Tranquilo? Bem bacana, né? Então, obviamente, ele é elevado a essa categoria e é o que está representado nessa data importante que você tem que gravar na tua mente. Beleza? Ok? Anderson, já que você está falando da história de São Gonçalo, bacana, legal. Então, vamos retroceder um pouco para falar um pouco mais disso. Ok, legal, bacana. Sim, a outra data? 1890. É que eu vou chegar até lá, tá? 1890, ok? Tá? Foi? Show. Meus amigos, fala comigo, Roberta. Tô sem pressa. Categoria de paróquia. Paróquia, né? Paróquia, uma freguesia, paróquia, que corresponde à população de 6 mil habitantes. Fala comigo. Sim, é entendido como a mesma coisa. Tá? Ok? Foi? Show. Vamos lá. Sim, com certeza, tudo isso cai. São questões muitas vezes mais simples que são cobradas, tá? Mas tudo bem, estou aqui para dar as dicas finais. Fala, Kelly. Então, 1890 é quando São Gonçalo é elevado à categoria de município. Eu vou chegar até lá. Olha, o que acontece com os municípios, tá? Que o índio que habitava aqui principalmente eram os índios tamoios. Não só eles. A nossa aula não vai ter como a gente contextualizar a história como eu dei na aula da turma de história mesmo, né? Contando toda a história, né? O nome São Gonçalo tem duas hipóteses, né? Um é em razão do santo São Gonçalo do Amarante, né? O outro é em razão de Gonçalo Gonçalves, que foi um navegante, né? Explorador que chegou aqui, né? Então tem essa situação aí por conta disso, Gonçalo, né? São Gonçalo. Enfim, mas o fato é que temos que entender o seguinte, que o primeiro ciclo econômico de São Gonçalo foi a exploração do pau-brasil, que não é representada no brasão. Não é, tá? O brasão, você tem representação de 3 economias, tá? Que é exatamente do que? O café, beleza? O café, a cana-de-açúcar e a indústria, ok? Café, cana-de-açúcar e indústria. Agora, Anderson, só houve café, cana-de-açúcar e indústria? Não, como eu estou falando. Por exemplo, se ele perguntar para você qual foi a primeira economia de São Gonçalo, exploração de pau-brasil, claro, tu tem que lembrar o seguinte, que toda essa área aqui do litoral brasileiro era uma área de forte exploração de pau-brasil. O Rio de Janeiro foi invadido pelos franceses, beleza? Os portugueses se aliaram aos índios termininóis, que eram de Niterói, né? Rivais aos índios tamoios, que entram numa guerra, né? É a relação lá da Confederação dos Tamoios, né? Ocorre uma guerra que, como resultado, você tem a derrota dos índios tamoios, a derrota dos franceses e a expulsão dos franceses e a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Ok? Tranquilo?
tá? Tudo isso é contextualização, para a galera ter uma ideia. Então isso é o que? No momento da exploração do pau-brasil. Show! Século XVII, ele já é marcado pelo quê? Tá? Que é quando você tem essa data de 1646. Ele é marcado principalmente pelo desenvolvimento da cana-de-açúcar, que sim está representada no brasão. Ok? Claro, gente, a cana-de-açúcar nessa época do século XVII, né, ela é a economia do Brasil colônia. Tanto que o açúcar ele é chamado de ouro branco, aquela coisa toda, tá? Ok? O epicentro do açúcar, da cultura canavieira, é a região nordeste do Brasil. Mas, obviamente, ela vai se expandir para todo o litoral do que, teoricamente, a gente chama de Mata Atlântica, que é basicamente o litoral do Brasil, litoral nordeste e sudeste. Então ele alcança, assim, o nordeste, o sudeste, no caso, desculpa, que é justamente uma área também de planície. São Gonçalo é uma região de planície. É uma região com relevo baixo, tá? Você vê que o ponto mais alto de São Gonçalo, que corresponde a 500 metros de altura, ou seja, o ponto mais alto não é tão alto assim, correto? É o chamado Alto do Gaia. Também é uma coisa que você tem que saber dentro da geografia e tal, que fica ali em Itaitidiba, né? Eu trabalho lá perto, eu trabalho lá no Célia Pereira, um dos colégios que eu trabalho, tá, gente? É porque quem não me conhece, a gente não teve muito tempo para se apresentar, tá? Além de professor de curso preparatório, muito reconhecido, etc, etc, também sou professor da Rede São Gonçalo concursado, então o pessoal está concorrendo aí, vai ser meu colega lá, e eu trabalho em 3 escolas em São Gonçalo, tá? Show. Ah, tu mora lá? Então, ela conhece. Show. Show. Isso, então, show de bola, bacana. Esse é o ponto culminante, ou seja, o ponto mais alto, tá? Do município de São Gonçalo, tá? Que é importante que a gente diga. Bom, meus amigos, a cana-de-açúcar, ela vai ter o seu ápice, né? O seu apogeu durante realmente o século XVII, século XVIII, né? Características que você vai ter aí com essa economia. Já o século XIX vai ser marcado pelo avanço do quê? Da cafeicultura. Você vê, por exemplo, voltando um pouco aí, né? Isso. No século XIX você já tem um avanço da cafeicultura, ok? Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Cafeicultura. Macete histórico. Tem trem? Tem trem. Então, teve café na sua história, ok? Tá? Esse é um macetinho histórico. Por quê? Porque o avanço da malha ferroviária vai seguir exatamente o quê? Mesmo período, segundo reinado, né? Dom Pedro II, correto? E vai seguir exatamente as áreas produtoras e de transporte de café. São Gonçalo era, como o pessoal costuma dizer, né? Hub, ou seja, era uma área de transporte de café. A cana-de-açúcar era transportada pelos rios. Esses rios que a gente conhece aí, né? Que hoje são valões, como a gente tem aí, beleza? O próprio Porto das Caixas, né? Leva esse nome em razão disso. Era um porto, né? Isso, em Boaçu, entre outros, né? Que transportavam mercadorias, no caso cana-de-açúcar. Já o café, ele vai ser transportado, por isso que ele é século XIX, ok? Tá? Ele vai ser transportado principalmente pelas ferrovias que passam a ser implantadas aí. E eu, quando jovem, quando criança, tive o prazer, né, de andar de trem em São Gonçalo. Porque o trem em São Gonçalo vai ser desativado depois, né? Tá lá, ainda os trilhos estão lá no centro de São Gonçalo, mas eu ainda cheguei a pegar lá os trens quando criança, ok? Legal? Então, vamos lá. Representação do brasão.
café, cana-de-açúcar. Pela ordem, cana-de-açúcar, café. Beleza? Tá? Sendo que o café, nos anos 30, entra em crise. Revolução de 30. Fim da República Velha. Né? Quer dizer, Vargas. Em razão, primordialmente, né, da crise norte-americana da Bolsa de Valores, né, que foi a crise de 29. Bom, consequentemente, meus amigos, como isso, crise de 29, né, o crack da Bolsa de Valores. Bom, consequentemente, uma das alternativas, tá, ao café que foi empregada em São Gonçalo, opa, saiu do grupo aqui, volta pro grupo. Em São Gonçalo, foi o quê? A laranja. A laranja, ela passa a ser incorporada não só em São Gonçalo, tá? Em vários municípios. Principalmente a partir do quê? A partir de uma ideia de substituição ao café. Claro, com impacto infinitamente menor. Tanto que ela não é representada nem no brasão de São Gonçalo. Ok? Legal? Ficou claro? Mas ela passa a ser implantada em São Gonçalo pós o período cafeicultor. Tanto que é onde fica o batalhão de Alcântara, batalhão da Polícia Militar, ali era o quê? Ali era justamente um armazém de distribuição de laranja. Ok? Característica que você tem em relação a esse elemento. Beleza? Tanto que um escritor famoso, né, um jornalista chamado Luiz Palmier, que inclusive é nome de rua e nome de escola em São Gonçalo, escreveu nessa época que São Gonçalo, assim como Nova Iguaçu, poderiam ser consideradas a Califórnia brasileira, fazendo referência ao quê? A essa forte produção de laranja que tinha aqui. Ok? Beleza? Tranquilo? Tá? Show de bola. Legal. O que acontece? É de Nova Iguaçu também, Márcia? Show de bola. Também sou de Nova Iguaçu. Bom, aliás, sou de tudo quanto é lugar, né, cara? Eu sou nascido no Rio de Janeiro, de Gente de Dentro. Mas, enfim, moro em Nova Iguaçu e trabalho em São Gonçalo, vivo em... Então, é meio difícil falar. Eu sou um cara... Engenho Novo, então, sou lá do Engenho de Dentro. Depois, né, um pouquinho antes, né, indo pro caminho para o centro, um pouquinho antes, né, mas enfim, ferroviário, né, família ferroviária. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, são essas características que a gente está apontando aqui, tá? O século XX, ele é marcado pela industrialização brasileira, principalmente a partir da década de 40. E a história de São Gonçalo, ela fala sobre isso, cara. Ela vai pegar esse listão que está aqui, beleza? Separado em 3 partes, tá? Um tarugão. E vai chegar um momento lá que ela vai falar sobre cada indústria de São Gonçalo. Da fábrica de sardinha, beleza? Da fábrica... Enfim. Ok? Vamos lá. O fato é que a partir da década de 40, principalmente durante os anos 50, o Brasil vive o famoso quê? Plano de metas, os 50 anos em 5, JK, né? O Estado desenvolvimentista. Então, o que passa a ocorrer? Passa a ocorrer um forte incentivo para a entrada de indústrias, beleza? E, consequentemente, minha colega aí estudou com a gente, Prefeitura do Rio, mais uma matrícula, show de bola, parabéns. E, consequentemente, tá, gente, São Gonçalo passa a ter um apelido importante, que é aquele que você já sabe, já caiu em prova mais de uma vez, pode cair novamente, que é o apelido de Manchester Fluminense, fazendo referência a uma cidade da Inglaterra, altamente industrializada, que é Manchester, ok? Tá? Característica que você tem, que obviamente é de forte impacto para cair em prova. Ok, gente? Legal?
Show de bola. Ó, São Gonçalo é um município, é o segundo mais populoso do estado, isso aí todo mundo sabe, tá? É um município que é considerado uma cidade dormitório, lembre disso, né? Aquele lance que eu falei, questões simples. O que é cidade dormitório? Moradia de mão de obra que trabalha em outra cidade. A maior parte da população de São Gonçalo não trabalha em São Gonçalo. Pô, tu sabe disso, meu irmão, tá? Legal? Ok. É limitado por 3 municípios. Então nós temos o quê? O município de Niterói, que faz limite com São Gonçalo, Maricá e Itaboraí. Ok? Beleza? Tranquilo? Tá? Show de bola. E quantos distritos tem em São Gonçalo? 5 distritos. Gente, aí eu volto um pouco para a lei orgânica para falar isso. Essa questão distrital é uma questão inerente da lei orgânica. A lei orgânica que define os distritos. Claro que a definição que é dada ali é por limites geográficos. Como assim limites geográficos? Olha como é que foi definido os distritos. Rios, né? Tem aqui um rio, então aqui começa um distrito, né? Enfim. Sendo que hoje, né, dentro da geografia, aquela coisa, não cabe mais isso. Hoje seria mais viável critérios geoeconômicos, né? Desse modo, por exemplo, Alcântara não é um distrito. Alcântara pertence ao distrito sede, que é o primeiro distrito. A gente vai falar sobre isso, né? Poderia sim ser um distrito, mas não é, em razão desse ponto, tá? Fala comigo, Marcelo, me perguntar uma coisa? Fala aí comigo, que eu já vou falar mais de distrito, que cai em prova. E Maricá, não pode esquecer de Maricá. Ó, vamos lá. Meus amigos, deixa eu pegar uma outra água aqui no frigobar rapidinho. Primeiro distrito, distrito sede, tá? Primeiro distrito, distrito sede. Bom, o distrito sede corresponde ao centro. Centro de São Gonçalo, Alcântara, beleza? Até Alcântara. É justamente chamado distrito sede. Isso. Maricá prima rica, né? Já foi a pobre, agora é a rica. O segundo distrito é aquele lá, ó, pra galera ali de Santa Isabel. É a galera ali, ó, de Ipiíba. Corresponde ao segundo distrito. Então, é a parte que é voltada ali para Maricá.